Vamos já dando sequência na nossa palestra. Vamos chamar nosso moderador, o André, do Instituto de Previdência de Peruíbe. Na sequência, também, eu já chamo o nosso palestrante, Alex Sertão, e já passo a palavra para a gente aproveitar bastante essa 1 hora que temos nessa moderação. Alex, André. Boa tarde a todos. Assim como a Sirleide falou, meu nome é André Mendes, eu sou conselheiro da PEPREM e trabalho no Instituto de Previdência de Peruíbe. E, assim como o outro tema, o nosso tema também é bastante relevante e atual, que é o regime de previdência complementar. E de grande responsabilidade, tanto para os entes federativos, como para nós, regimes próprios. Então, com o tema Consequências da migração para a previdência complementar no RPPS, ouviremos o nosso palestrante, o Dr. Alex Sertão. Ele é auditor do controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e professor de RPPS. Dr. Alex, a palavra está com o senhor. Boa palestra. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Uma satisfação imensa estar aqui em São Paulo tratando de RPPS. RPPS é a vida da gente. Aqui nós temos servidores públicos na plateia, temos advogados que tratam de RPPS. E os tribunais de contas também. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a Previdência Complementar. Previdência Complementar já existe, e eu posso assegurar aos senhores que ela veio para ficar. A Previdência Complementar hoje é um capítulo dentro de um livro de RPPS. Compre um livro de RPPS, você vai ver lá, um capítulo, Previdência Complementar do Servidor Público. Em breve, ela será todo o livro. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Previdência complementar veio para ficar, ela existe, né? Está funcionando aqui. Então, senhores. Ok, acho que eu apertei muito. Senhores, vejam bem. Quando eu trato de previdência complementar, e o tema aqui é migração. Que pergunta difícil, eu migro ou não migro? De tempos em tempos, o Estado abre janelas para a migração do servidor público. Eu estou falando do servidor público que já estava no regime, já estava no serviço público, quando a Previdência Complementar é instituída. Então, nós temos basicamente 3 cenários, né? 3 cenários aqui. O primeiro cenário é daquele servidor público que ingressou no serviço público antes de 2003. Todo mundo sabe que esse cara vai ter direito a uma regra de transição que lhe garantirá integralidade, paridade. Então, tem esse servidor aí. Temos, no segundo cenário, aquele servidor que ingressou pós-2003, data da emenda 41, né? 31 de dezembro, porém, antes da instituição da Previdência Complementar. E aqui eu estou pegando como parâmetro, evidentemente, aqui o FUNPRESP-JUDE, só para a gente ter uma ideia, que foi em outubro de 2013, a instituição do FUNPRESP-JUDE. Então, perceba, nesse segundo cenário, o servidor público que ingressa após 2003, porém, antes, né, de 2013, ele não se aposenta por regra de transição, ele se aposenta pela média, ele não tem direito à integralidade. Porém, esta média pode superar o teto do regime geral, obviamente. E, por último, nós temos aquele servidor público que entra após instituição da Previdência Complementar, após 2013. Esse já está submetido ao teto. Então, o tema hoje é falar de quê? Daquele servidor público que estava antes, aqui na letra B de bola, né? Ou letra A e letra B, aquele servidor público que, antes da instituição do regime de Previdência Complementar, já se encontrava no RPPS. Se ele se encontrava, cabe a ele optar por migrar ou não, não é isso? Qual é o grande problema da Previdência Complementar para o servidor? É que ela limita, não chamo de problema porque depende muito de como você vê a Previdência Complementar. O parágrafo 14, ele limita o valor do provento ao teto do regime geral. Todo mundo aqui sabe disso. Todos nós conhecemos essas regras, parágrafo 14, 15, 16, que foi sendo alterado pelas reformas, né? Emenda 20, 41, enfim, até a última emenda, 103. E olha aqui, ó, o regime de previdência complementar agora é obrigatório.
A emenda 103 obriga estados e municípios a instituírem previdência complementar, o que era facultativo até a emenda 103. E teve um prazo, vamos já falar disso. Então, senhores, o que faz a previdência complementar? Ela limita o valor da aposentadoria e da pensão ao teto, parágrafo 14. Mas nós temos aqui no parágrafo 16 a situação exatamente daquele servidor que se encontrava já no regime, antes da instituição da previdência complementar, e este teto do regime geral só é aplicado a ele se ele optar por migrar. A migração é muito complexa, a migração é de extrema responsabilidade, a migração não tem volta. A migração não tem volta. É uma linha que se ultrapassa, e você não volta mais. Vamos já falar disso, características da migração. Todo mundo me pergunta, de tempos em tempos, o Estado, quando eu falo Estado, os estados que já têm previdência complementar, a União agora abriu, eu chamo de janela de imigração. Nós já estamos na 3ª ou 4ª janela de imigração na União, para o FUNPRESP. Quer dizer, vamos diferenciar o que é migrar e o que é aderir ao FUNPRESP, né? Há uma diferença. Então, vamos lá, pessoal. O artigo 9º, parágrafo 6º da emenda 103, disse o quê? Trouxe um prazo de 2 anos para a migração. Perdão, para a instituição da Previdência Complementar. Estados e municípios têm um prazo, ou tinham, que acabou, um prazo, até 13 de novembro de 2021, 2 anos, para instituir a unidade gestora única, é o que está escrito aí, e a Previdência Complementar. O que é que nós sabemos? Nem todos instituíram. Nem todos os municípios e estados, os estados, quero crer que a maioria, todos eles já têm previdência complementar, os municípios não. E aí o que é que fez o Ministério? Editou uma portaria 905, dando 2 prazos, né? Basicamente 2 prazos para a questão da confecção, instituição da Previdência Complementar. O primeiro prazo, até 31 de março, para o envio da lei, para que estados e municípios, pelo menos, enviassem para o Ministério, através do GESCOM, RPPS, a lei. 31 de março, a lei deveria estar pronta para a instituição, sobre a relação à instituição do regime de previdência complementar. E até 31 de junho de 2022, deveria estar pronto o quê? Para aqueles municípios que têm servidores que percebem acima do teto, né, remuneração, 30 de junho, que já passou, então, veja só, os 2 prazos já passaram. Deveria ter remetido também pela GESCOM RPPS para o Ministério o convênio de adesão. O convênio de adesão com a instituição fechada, para onde? Né? Aprovado pela Previc. Então, a gente sabe que o regime de previdência complementar só está instituído com a aprovação da Previc. Ela aprova o convênio, é o convênio que o município faz com uma instituição fechada de previdência complementar. Isso é aprovado pela Previc. Como? Como é que eu sei que está aprovado? Isso é publicado. A aprovação é publicada no Diário Oficial da União. A partir daí, nós temos um regime de previdência complementar criado, efetivamente criado, oficialmente valendo. A partir dessa data em que a Previc, né, ela autoriza, ela chancela, homologa esse termo, né, de adesão, enfim, passa a valer a previdência complementar. A partir dessa data, qualquer servidor que ingressar no município ou no estado, enfim, no ente federativo, após essa data, ele já entra inserido na previdência complementar. Ele ingressa e já está ali com a sua aposentadoria submetida ao teto do regime geral. A gente sabe que a adesão ao FUNPRESP, no caso, vamos citar como exemplo o FUNPRESP, ela é automática, mas não é obrigatória. Então, a gente precisa entender o seguinte: entrou no serviço público, pós-instituição da Previdência Complementar, você está com seu benefício limitado ao teto do regime geral. Tá bom? Vamos adiante. E o que é migração? Migração é só isso aqui, ó. Olha que conceito simples. É o ato formal de aceitar a apostadoria com um valor
limitado ao teto do regime geral. Cara, migração é isso. Eu estou lá no meu cargo, no RPPS, no serviço público, ingressei antes da instituição da Previdência Complementar, muitas vezes ingressei antes de 2003, tenho direito a uma regra de transição, me garantirá a integralidade, ou ingressei pós-2003, me aposentarei pela média, mas essa média me garantirá, muitas vezes, um valor superior ao teto do regime geral, dependendo da minha remuneração e como foi minha vida contributiva, né, desde julho de 94 para frente. Então, senhores, percebam, migrar é abrir mão disso tudo. Migrar é abrir mão, é reconhecer, é aceitar que eu vou me aposentar com um valor limitado ao teto. É isso. Estou falando da previdência oficial, eu estou falando da previdência do RPPS, eu estou falando do benefício que o RPPS vai te pagar. Estou falando disso. Obviamente que nós vamos falar já da previdência complementar em si. Então, eu estou lá, abriu a janela. Tem uma janela aberta agora para o servidor federal até 30 de novembro, para ele migrar. De tempos em tempos, eu até brinco, é interessante, para cada janela de migração que se abre, eles dificultam mais. A coisa fica menos interessante. Parece venda, eu costumo brincar, venda de abadá para micareta. Quem comprou o primeiro lote é mais barato. Se você comprar o segundo, um pouco mais caro. Nós estamos no atual lote, que é o último. Claro que teremos mais. Está caríssimo, vou já falar disso. Está muito caro comprar esse abadá. Porque este prazo que abriram agora, na MP 1119, ela está péssima, o benefício especial. O cálculo do BE está horrível. E eu vou já falar para vocês que benefício especial é fundamental para quem quer migrar. Um servidor público que está há anos contribuindo sobre a totalidade da sua remuneração para o regime próprio. Ele opta por migrar para abrir mão desta integralidade, caso ele tenha direito à regra de transição. Ele tem uma vida pregressa de custeio sobre a totalidade da remuneração. Ele não pode abrir mão disso. A migração, ela tem que estar ali vinculada ao benefício especial. E olha que o benefício especial, vamos já falar dele, ele não paga, na verdade, aquele cálculo de fator de conversão, vou já explicar isso, ele não paga a tua vida contributiva até a data da migração. Então, vejam só, migrar é abrir mão da sua aposentadoria com um valor superior ao teto. É por isso que eu digo, migrar é de muita responsabilidade. As pessoas perguntam muito para mim, eu migro ou não migro? Cara, que pergunta louca. Eu não... Vamos lá, vamos estudar o teu caso. É muito grave, é muito sério. É de extrema responsabilidade você indicar a migração para alguém. E vamos explicar isso, vamos dizer já por que isso é bem interessante. Características da migração. A primeira é essa aqui, ó, migração é irretratável e irrevogável. Todo mundo aqui sabe disso. É uma linha que se ultrapassa e não se volta mais. É por isso que eu digo, muita calma na hora de migrar, se você está interessado. Eu conheço servidor público que não confia mais no atual sistema. Ele quer arriscar a previdência complementar. O problema é que a gente também não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe porque nós temos um regime de repartição simples hoje e vamos ter um regime de capitalização quando você abre mão e migra. Então, muito cuidado com isso, porque o fato de você estar saindo daquela regra que te garantiria um benefício um pouco maior, né, porque as regras atuais, tal, integralidade ou média, você vai fazer o quê? Ao migrar, você vai estar abrindo mão dessa integralidade ou dessa média superior ao teto para investir em algum lugar a parte da tua remuneração que exceder ao teto. Migração não significa dizer que o servidor aderiu. Atenção! Migrar é apenas aquilo que eu disse no slide anterior, é abrir mão da tua aposentadoria superior ao teto. Agora, o servidor público pode migrar e aderir
ao regime de previdência complementar. No caso da União, FUNPRESP, JUD, ESE, enfim. Eu conheço servidor público que migrou, mas não aderiu. É obrigado a aderir ao regime de previdência complementar, o FUNPRESP? Ou aí no teu estado, que seja? Não, não é obrigado. Você pode migrar e não aderir. Você pode, por exemplo, ter um planejamento de investimento, um planejamento previdenciário, financeiro, de investimento, que você vai tomar de conta. Ao migrar e não aderir ao regime de previdência complementar, você está assumindo o risco de gerir a tua própria vida. É um planejamento de vida. É muito complexo. Cuidado com o seguinte, não vai fazer como um amigo meu que assistiu 10 vídeos no YouTube de investimento e disse, vou migrar e não vou aderir, eu vou investir sozinho. Tudo bem, isso é muito bacana, isso é muito bom. Agora, a gente sabe que essa questão da adesão, né, nós não podemos esquecer do patrocínio. Pelo menos o FUNPRESP tem um patrocínio. A maioria dos estados, eles têm um patrocínio, os municípios que têm previdência complementar, existe o patrocínio de 1 para 1. Gente, isso dobra o investimento. Eu não sou um entusiasta, assim, da previdência complementar, mas a gente precisa saber o seguinte, se você migrar abrindo mão de um provento superior ao teto e não adere à previdência complementar, ao regime de previdência complementar, e vai poupar fora, e vai investir fora, você tem que saber muito o que está fazendo, você tem que ter bastante responsabilidade, porque você sai daquela zona de conforto para poder exatamente gerir a tua vida. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que já tem investimento paralelo à previdência oficial, isso é muito bom, isso é muito bom. Migração limita a contribuição e o valor do benefício ao teto, já falei isso. A contribuição também fica limitada ao limite do teto. Ora, se eu migro, e a partir da migração eu sei que o valor da minha aposentadoria está limitado ao teto, obviamente que eu também, a partir da migração, só serei obrigado a contribuir até o teto do regime geral. Estou falando de contribuição para o RPPS. Previdência complementar é uma previdência paralela ao RPPS. É isso que a gente precisa entender. Então, nesse caso aqui, obviamente que se eu migro, eu também, no mês seguinte à minha migração, no meu contra-cheque não vem mais o custeio, a contribuição sobre a totalidade da remuneração. O primeiro contra-cheque, pós-migração, você vai ver lá, limitado a R$ 7.087,22. Aí vai sobrar, não vai sobrar dinheiro nesse contra-cheque? Vai sobrar, acho que eu vou comprar um carro novo, uma prestação. Cara, que loucura, né? Vai fazer isso aí, vai. Então, com essa parcela, essa parte que excede ao teto que vai sobrar, você tem duas opções. Ou você adere à previdência complementar, onde o Estado vai paritariamente, 1 para 1, colocar a contribuição com você, ou você poupa fora, você não adere. Não, eu me garanto, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou um cara que eu tenho expertise em investimento, e eu vou fazer a minha aposentadoria sozinho. Isso é possível também. Migração dá direito ao benefício especial que visa compensar os anos de contribuição vertidos acima do teto até o momento da migração. Lembrando, nem todos, atenção, nem todos os estados, estou falando dos estados mesmo, nem todos eles criaram benefício especial. Senhores, não tem como migrar sem BE. Eu apelido carinhosamente o benefício especial de BE. Senhores, o benefício especial é um cálculo maluco, é uma fórmula maluca, que tenta, de alguma forma, compensar os anos de contribuição que você tem, que você, até o dia da migração, você contribuiu sobre a totalidade da sua remuneração. Sim ou não? Então, perceba, imagine que você migra, aí, mas espera lá, e o meu passado contributivo? Foi para onde? Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa ter respeitado a tua vida contributiva até a data da migração.
Então, nós precisamos entender que o benefício especial, que não é uma devolução, o Estado não vai te devolver corrigido o que tu contribuiu. Esquece isso, a própria norma proíbe. O Estado vai te dar um benefício, não é bem um benefício previdenciário, nem tem natureza de benefício previdenciário, uma forma de compensação em razão dos anos que tu contribuiu antes da migração. Porque, senhores, imagina um cara que tem 20 anos de contribuição para o regime próprio, ele resolve migrar agora até novembro, né? Até novembro está aberta a janela de 2022. Uma nova janela de migração aqui para a União, na União. Esse rapaz ele não pode perder 20 anos de contribuição. É por isso que eu acho um absurdo que tem estados que não instituíram o benefício especial nas suas leis de criação da Previdência Complementar. Se não tem benefício especial, como é que eu vou migrar? Eu vou abrir mão do que eu contribuí? Vou começar do zero? Eu vou ter direito apenas ao teto? E o saldo acumulado da Previdência Complementar que eu passo a acumular a partir da migração? Quer dizer, da adesão? Então, é uma coisa muito complicada. O servidor, ao aderir, atenção, ao aderir, não a migrar. Migrar é abrir mão, certo? Aderir é realmente aderir ao regime de previdência complementar. Ele escolhe o valor da alíquota que pretende verter, a alíquota básica, e também tem a possibilidade de uma alíquota facultativa. Isso é possível, está lá na norma, né? Lei 2.618. O ente, como patrocinador, verterá o mesmo valor da alíquota escolhida pelo servidor, limitado a um determinado percentual. Na União, estava um FUNPRESP-JUR de 8,5%. Então, o Estado ele vai te patrocinar na Previdência Complementar. Ele dobra o teu investimento. Se tu coloca uma alíquota de 7,5%, a alíquota básica, ele coloca 7,5%. Se tu coloca 8%, ele coloca 8%. É paritário. Se você coloca 8,5%, o Estado coloca 8,5%. Se você coloca 9%, o Estado para em 8,5%. Ele não vai além de 8,5%, porque existe uma limitação legal. Mas, pelo menos, perceba, esse patrocínio, muita gente desconfia dele, chama isso de chamariz. Chamariz. Até quando o Estado vai bancar esse patrocínio de 1 para 1? Senhores, eu tenho uma resposta para isso. Isso é eterno? Um dia o Estado pode acabar com o patrocínio? Você tem direito adquirido ao patrocínio? Não. Óbvio que não. Mas, senhores, não sei quando o Estado vai acabar o patrocínio, mas enquanto tiver durado, foi bom. Foi bom porque adiantou muito a tua vida, sim ou não? Faz assim, migra e não adere. Faz lá uma previdência privada, vai investir em ouro, bolsa, imóveis, tudo. Você não vai ter fora, e eu não sou entendedor de mercado financeiro, pelo amor de Deus, mas você não tem um patrocinador que te coloca 1 para 1. 1 para 1, isso é muito interessante. Um dia pode acabar? Claro que pode. Óbvio. Mas olha aqui o FUNPRESP, a União. Desde 2013, ano que vem é 2023, são 10 anos de patrocínio. Se em 2023 a União acabar com o patrocínio, durou 10 anos. Foi lindo. Isso adiantou muito a tua vida. Tá? Isso é muito interessante. E o que a Previdência Complementar oferece? Né? Olha só, quem optar pela migração terá direito a 3 benefícios. 3. Mas cuidado. Cuidado, porque os 3 somados talvez não dê a tua integralidade de quem não migrou. Compreende? Eu vou ter 3 benefícios. Calma. Primeiro benefício, é limitado ao teto. Aquele que eu falei, o benefício pago pelo RPPS é limitado ao teto. Só que ainda tem uma pegadinha aqui. Faz-se um cálculo de média antes. Veja só, não é que você tem direito ao teto. O teto é o limite. Não, é o teto. Não.
Nós temos um cálculo de média, está na norma. Tem um cálculo de média ainda, tá? Esse resultado da média não ultrapassa o teto. O teto atual é esse aqui, R$ 7.087,22, é pago pelo RPPS. Então, eu chamo assim, a Previdência Oficial, o RPPS, a partir da tua migração, ele está dizendo, a norma fala que ele vai te pagar um benefício limitado ao teto. Você já sabe disso. Você sabe que esse é o ônus da migração. Qual é o segundo benefício? O benefício especial. O benefício especial também é pago pelo ente federativo, no momento da aposentadoria. Lá, quando você se aposentar, de acordo com as regras de elegibilidade do teu RPPS, que pode ser antes ou pós-reforma, nem todos fizeram reforma ainda. É tão interessante falar de imigração, porque aqui muita gente é de município. Tem muito município que sequer fez a reforma. Imagine a previdência complementar. Mas é importante falar de imigração, porque esse assunto vem para vocês. Vocês não vão ter como fugir disso. Vocês não vão ter como fugir de previdência complementar. Ela já existe, ela é obrigatória, muitos entes não fizeram, e isso está também entre os itens do CRP. Eu acho que o Ministério vai ter que tomar providências a respeito dos municípios que não fizeram a previdência complementar. Aliás, nós tivemos eleição municipal e a pandemia. Então, realmente, foi muito complicado você fazer reforma. Municípios que não fizeram reforma precisam saber falar da reforma, começar a falar da reforma em si e da previdência complementar. Entendam, a reforma da previdência é uma coisa, instituir a previdência complementar é outra. Tá? Senhores, o benefício especial ele é pago pelo ente federativo, no momento da aposentadoria, com o valor correspondente. Olha que loucura, aí vem um cálculo. Corresponde à diferença do resultado da média, menos o teto vezes o fator de conversão, com seu resultado reajustado pelo INPC. Vamos já falar como é que faz esse cálculo de BE. É chatinho, mas, cara, rapidinho você pega. E é importantíssimo você saber fazer esse cálculo para poder migrar. Eu não migro sem BE, atenção, eu não migro. Se eu não tiver BE na lei que instituiu a Previdência Complementar do teu estado, do município, você vai me... Sim, quem é que me compensa pelos anos que eu contribuí sobre a totalidade da minha remuneração? É assim? Eu perco tudo? Começo do zero? Não é assim. Temos que ter BE. Felizmente, nem todos os entes federativos estão criando o benefício especial. E, por fim, o próprio saldo acumulado. Se você migrar e aderir à Previdência Complementar, você vai ter um saldo acumulado. Você vai poupar. Vamos ler junto. Pago pelo regime de Previdência Complementar, resultante da rentabilidade alcançada do investimento do mercado financeiro, a depender da alíquota adotada, base de cálculo adotada, longevidade da poupança. Nós estamos falando de capitalização. Então, senhores, o regime de previdência complementar, ele depende do saldo acumulado que você vai ter. É uma poupança individual. Quanto mais tempo tu poupar, quanto melhores forem as decisões de investimento desse dinheiro, porque previdência complementar é dinheiro dos outros. É dinheiro dos outros. Você precisa ter ali um comitê gestor, um comitê de decisões de investimento muito sério, para não acontecer o que aconteceu em muitos fundos de pensão, que nós sabemos. Isso é muito interessante. Então, senhores, nós temos basicamente esses 3 benefícios para quem migrar e aderir. Para quem migrar e aderir, tá? É bem interessante isso. Quem migrar e não aderir, só tem os 2 primeiros. Quem migrar e não aderir, só tem os 2 primeiros benefícios. O terceiro não vai ser na Previdência Complementar, vai ser fora, porque eu vou investir. Eu sei investir e eu não vou comprar carro, eu vou investir. Tá? Vamos adiante, pessoal. E esse benefício especial? Senhores, eu tenho que fazer o link entre a migração
E o benefício especial? Eu vou repetir o que eu disse 3 vezes aqui. Eu não migro sem BE, que eu não sou maluco. O que é o BE? Uma forma de compensação pelos anos de contribuição vertidos ao regime próprio sobre a totalidade da sua base contributiva. Qual é a base contributiva? É a minha remuneração. O que é remuneração? A remuneração é composta pelo vencimento base, mas todas as vantagens de natureza permanente estabelecidas em lei. A grosso modo é isso. Então, eu só contribuo sobre aquilo que tem natureza permanente, em regra. Obviamente que eu posso, eventualmente, contribuir sobre a vantagem temporária para fim de média, mas isso é outro assunto. Então, perceba, senhores, eu contribuí a vida inteira sobre a totalidade da minha remuneração. Então, eu preciso ter um cálculo que, pelo menos, amenize. Eu costumo dizer que o BE, ele só ameniza o que tu vai perder. Porque tu vai perder. Óbvio que você perde. Tu acha que o Estado vai te devolver rigorosamente atualizado tudo que você contribuiu com o regime próprio, até a migração? Isso não existe. É uma forma de compensação pelos anos de contribuição ofertidos ao RPPS sobre a totalidade da base de contribuição, tendo em vista que, a partir da migração, seu benefício oficial será limitado ao teto do regime geral. Uma vez um juiz me ligou, disse assim, Alex, poxa, eu vou ter que migrar para o regime geral. Os caras, olha só, estavam achando que tem que ir para o regime geral. Pelo amor de Deus, não, gente. A gente pega, pela enésima vez, o teto do regime geral para jogar. Repararam que no regime próprio a gente pega o teto do regime geral para um bocado de coisa. A gente pega emprestado. O próprio parágrafo 14, parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição, estabelece isso. Então, senhores, repito, não se migra sem BE, porque o cara não é louco, não comeu, como diz no Piauí, leite com manga. Tem um negócio, comer leite com manga mata, né? Sei lá, tem esse negócio aí. E aí, meus amigos, nós temos uma novidade. Medida provisória 1119 desse ano, né? Olha o que ela abre aqui, ó. Reabre o prazo para migração até 30 de novembro. A janela mais uma vez aberta, mas o abadá está caro. O abadá está muito caro. São 4 lotes. Quem compra o primeiro lote do abadá compra mais barato. Sim ou não? O último lote é o mais caro. Pronto, nós estamos no último lote. Não estou dizendo que é o último, porque várias janelas serão abertas ao longo do tempo. Né? Quem aqui já pulou micareta, essas coisas? Eu nunca pulei, mas eu sei o que é. Então, percebam. É porque eu sou do Nordeste, eu não sei se São Paulo tem isso, né? Se bem que nós somos de vários lugares do Brasil aqui, né? Vários lugares. Senhores, essa MP, ela traz uma novidade para o cálculo. Atenção, eu vou falar agora do cálculo do benefício especial. Eu já fiz o link. Não migro sem benefício especial. Só que agora o benefício especial que eles estão te oferecendo, por essa medida provisória, é muito pior. É um cálculo muito menos vantajoso do que as janelas anteriores. Então, olha aqui, o que diz aqui? A nova redação trazida pela MP é uma medida provisória ainda, 1119. Altera aqui a redação do parágrafo 2º do artigo 3º. Anotem aí, Lei 12.618. Lei 12.618, que trata da Previdência Complementar, de 2012. Primeira coisa que ela diz aqui no parágrafo 2º, né, é que você vai pegar todas as remunerações de contribuição, atualizar pelo IPCA, para fazer a média. Quem optou, olha só, termo de opção é migração, tá? Quem optou por migrar até 2021 vai fazer aquela média que a gente já conhece, né? Leve em conta a diferença da média, 80% das maiores remunerações, desde julho de 94, não é isso? Então, é o valor da média subtraído, né, subtraído aqui do teto, vezes o fator de conversão. É uma formulazinha, eu vou já explicar melhor. Você faz o cálculo da média. Que média? 80% das maiores desde a competência. Juro de 94, encontra o valor de uma média, subtrai do teto, 7.087,
e multiplica pelo fator de conversão que a gente vai ver já já. Agora, olha o que eles fizeram em 2022. Para quem migrar até novembro de 2022, que é o que está a janela aberta agora, 100% do período, 100%, e tem aqui uma coisa estranhíssima. Alguém viu o juro de 94 aqui? Alguém viu? Nem eu. Então, eu vou ter que... Não, tem uma expressão aqui, ó. Todo período contributivo desde o início da contribuição. Porra, quando é que esse cara começou a contribuir? Muito antes de julho de 94. Não é nem... A moeda era até outra. Então, é muito maluco essa redação. Mas é o que está aqui. Quando eu li, eu me assustei. Eu disse, isso aqui está errado. Será que alguém errou nisso aqui? Mas parece que não. Então, imagina o que é fazer uma média, atenção, imagina o que é fazer uma média de 100% do período desde o primeiro dia de contribuição da tua vida. Essa média vai subir ou vai descer muito? Ela vai para o abissal. Ela vai para o abissal. Isso é ridículo, esse abadá está muito caro. Não vá para essa micarina. Não vá, não tem condição isso para você. Mas isso não é tudo. Porque, além disso, eu tenho que multiplicar pelo fator de conversão, não é isso? Olha como é o fator de conversão, olha que fórmula chata. Fator de conversão pós-medida provisória 1119, de 2022. Pessoal, prazo de imigração até novembro. O que é o fator de conversão? TC dividido por TT. O que é o TC? É a quantidade de contribuições mensais efetuadas ao RPPS até a data da opção de imigração. RPPS, segundo a norma da União, mas é uma crítica que eu faço, qualquer RPPS que você verteu tem que entrar nesse cálculo aqui, de tempo de contribuição. E o TT? O TT, para quem migrou até 2021, era aquele, ó, 455 para o servidor do sexo masculino, 390 para a servidora mulher ou professor do sexo masculino e 325 para a professora, educação infantil, ensino fundamental e médio. Beleza, isso aqui é para quem migrou até 2021, os termos de opção firmados até 2021. E para quem vai optar agora, até novembro de 2022, olha o tamanho do TT, 520, independentemente do sexo do servidor. Não tem condição isso aqui, não entendi isso aqui, isso é uma loucura. A gente sabe que esse TT aqui do homem, 455, é a multiplicação de 35 anos vezes 13. O que é 13? 12 meses de contribuições mais a gratificação natalina. 13 vezes 35 dá 455. 390 para a mulher, 30 anos de contribuição para a mulher. 30 vezes 13, 390. E o que é 520? 40 vezes 13. Por que 40? Quero crer que seja por causa do artigo 26 da emenda 103, que estabelece agora um tempo mínimo de 40 anos de contribuição para você ter direito a 100% da média, coisa que uma mulher alcançaria na regra anterior com apenas 30 anos. Então, a mulher é muito prejudicada na reforma. Antes da emenda 103, uma mulher servidora bastava ter 30 de contribuição para ter direito a 100% da média. Agora, após a reforma, ela tem que ter 40, igual o homem, de 30 para 40, 10 anos mais. Isso é muito pesado? Parece que sim. Então, senhores, olha aqui o tutorial. Eu adoro fazer tutorial de cálculo, adoro. Aliás, eu também gosto de fazer fluxograma, mapa mental de regras. Aliás, uma dica, quem quiser ver um cálculo mental, um fluxograma do artigo 23 da emenda 103, regra de pensão por morte, o cálculo, cotas, aquela coisa toda, tem um vídeo meu no YouTube muito bom. Procura lá, Alex Sertão, no YouTube. Você vai ver um fluxograma muito detalhado a respeito do artigo 23, tá? Pensão por morte. Até eu gostei. Vamos lá. Olha o primeiro passo. Vamos lá, vamos fazer aqui o cálculo do BE. Olha como é simples. Primeiro passo é calcular a média. Olha aqui a média. Atualize pelo IPCA, as remunerações anteriores à migração, papapá. 100%. Estou fazendo aqui o cálculo depois de 2022, né? O atual, o abadá mais caro. 100% do período da contribuição desde o início. Atenção, aqui a regra
não restringe o período base de cálculo a competências posteriores a julho de 94. Acabei de falar disso. Então, é todo o período contributivo. Um absurdo. Segundo passo, eu subtraio o resultado da média pelo valor do teto. Né? Observação, o valor atual do teto é esse aqui, todo mundo sabe. Primeiro passo, eu faço a média, 100% do período, desde o início da contribuição, que é absurdo. Segundo passo, eu pego esse resultado da média e subtraio do teto. Simples. Terceiro passo, multiplico o resultado da operação anterior, que é a segunda, pelo fator de conversão. Observação, o resultado do fator de conversão não pode superar 1, está na norma. Observação 2, essa é a fórmula. Aquilo que eu expliquei, ó. Fator de conversão é TC dividido por TT. TC é o tempo de contribuição que o servidor tem até a data da migração. E TT é aquele número fixo, 35 vezes 13, 30 vezes 13, 40 vezes 13. Vamos lá. TC, quantidade de contribuições mensais efetuadas exclusivamente para o regime da União. Não concorda, está na norma, mas, na verdade, você tem que considerar no TC todas as contribuições vertidas para qualquer regime de previdência que você tenha pertencido. Tá? E o TT representa o número 520 para homens e mulheres, resultante da multiplicação de 40 anos vezes 13. Esses 13, 12 meses do ano, mais a gratificação natalina. E eu sou tão bom com vocês que eu trouxe um case. Para você entender, eu sei que é meio... Mas vamos rapidinho, ó. Imagina que o João tem 32 anos de idade e 10 de contribuição, vertidos à União, um exemplo. Subsídio, parcela única, 17.500, calcule o benefício especial. Cara, que eu estou fazendo um cálculo a grosso modo, pessoal, só para a gente entender a lógica do cálculo. Primeiro passo, calcula essa média aí, vai. Feito o cálculo da média, suponhamos que o resultado caiu para 14 mil. Eu estou dizendo que ele recebia 17.500 de subsídio e eu fiz uma média. 100%. Caiu até pouco, né? Porque caiu para resolver que não quis. Eu conheço esse cara, eu gosto dele. Vamos lá. Observação. O resultado da média agora leva em conta 100% do período das minerações e não considera, né? Ou seja, e computa todos os períodos anteriores a 94. Ela tende a cair mais ainda. Todo mundo já visualizou isso. Segundo passo. Encontre a diferença entre o resultado da média e o teto do regime geral. Olha que coisa boba. Que cálculo bobo. 14 menos o teto, 6.902,78. Aí tu guarda, deixa em banho-maria esse, né, stand-by, esse resultado. Tem que ir para o terceiro passo, que é fazer o cálculo do fator de conversão. Eu já sei qual é a fórmula. FC igual a TC dividido por TT, limitado a 1. TC, quantos anos de contribuição ele tem? 10. 10 vezes 13, né? 130. Senhores, o numerador é 130 nessa divisão. E o denominador é de quanto? 520. Por quê? Porque assim diz a regra. A MP está dizendo que é isso agora. Senhores, quando eu tenho um numerador muito inferior ao denominador numa divisão, essa fração vai ser bem baixinha, não vai? Então, quando eu divido 130 por 520, eu tenho 0,25, que eu multiplico pela operação número 2. Não é isso o resultado? Que é a diferença entre a média e o teto. Então, quando eu multiplico R$ 6.912,78 vezes 0,25, eu tenho um BE de R$ 1.728,19. Esse é o benefício que vai ser pago. Claro que isso aqui é um ato jurídico perfeito, ele vai ser reajustado a partir do momento que ele é confeccionado pelo INPC e tal. Senhores, é impressionante. Então, você vai ter esse BE. É porque, como eu não tinha muito tempo aqui, eu também tinha um cálculo feito com aquele TT de 455, tá? E que levava em conta juros de 94 para frente. Eu tenho esse cálculo também, mas não trouxe aqui, porque eu sabia que eu não ia ter tempo. Mas a diferença é gritante. É gritante. Quem comprou o Abadá antes pagou menos, e agora esse aqui vai pagar mais. Muito mais, porque esse benefício especial vai ser muito mais baixo do que... E tem uma crítica muito interessante a essa nova sistemática de cálculo de BE. Senhores, parece que o Estado quer punir o servidor que não migrou na época certa.
eu te abri uma janela no início, você não quis, então você que se submeta às novas regras de imigração que eu estou estabelecendo agora. Eles esquecem de um detalhe. Tem nada a ver o período de imigração. O que importa é você, com dignidade, devolver ao servidor o que ele contribuiu. O que tem aqui é uma vida contributiva. Não importa se eu migrei ontem ou hoje, se eu vou migrar na 10ª janela, seja lá quantas. Tem gente que quer migrar porque caiu a ficha e disse, olha, eu não confio mais. Tem tanta teoria da conspiração que diz assim, olha, o Estado um dia vai chegar ao ponto que ele não vai garantir pagamento nem de quem tem direito adquirido à integralidade. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala isso. Tem gente que acredita muito mais numa capitalização dessa de previdência complementar do que permanecer no RPPS como ele é hoje. Então, isso é muito complexo. Então, senhores, a crítica que eu faço é a seguinte, por que eu tenho que trazer regras muito mais restritivas no cálculo desse benefício especial hoje, sendo que é a mesma coisa de quem migrou antes de 2021 para quem vai migrar agora? Porque se trata de respeitar a vida contributiva do servidor público. É simples. Esse cara que migrar agora com esse TT de 520, inclusive uma mulher, que antes era 390, agora é 520, isso aqui é um escândalo. Isso é um escândalo. Então, a gente tem que pensar direito. Essa oferenda aqui, esse negócio aqui, não está muito atraente. Não, volta para o mar, né? Não está muito atraente. Tá? A gente tem que pensar muito nessa questão de migrar com essas novas regras. Para finalizar, essa MP 1119 traz aqui, né, artigo 3º, parágrafo 6º da 12.618, traz algumas definições aí rapidinhas sobre o BE, né? É a opção que importa em ato jurídico perfeito. Falei para vocês que uma vez optando, você oficializando, né, formalizando a opção de migrar, é irretratável, irreversível, é ato jurídico perfeito, será calculado de acordo com as regras vigentes no momento do exercício da opção. Qual é a regra atual? Essa regra péssima aqui de 520 de TT. Será realizado pelo mesmo índice, será atualizado pelo mesmo índice aplicável aos benefícios do regime geral, de aposentadoria do regime geral, INPC atualmente, será atualizado dessa forma. Não está sujeito a incidência de contribuição previdenciária, não se contribui sobre o benefício especial e está sujeito a imposto de renda. Senhores, para finalizar, olha, impressionante como eu fechei aqui no tempo certo. Meus amigos, eu sei que os senhores são servidores públicos dos mais diversos municípios brasileiros que possuem RPPS. RPPS é a vida da gente. E eu posso garantir aos senhores, a previdência complementar, ela vai fazer parte do estudo de vocês. Esta previdência complementar, que a emenda 103 obrigou os entes federativos a criar, antes era opcional, passa a ser obrigatória com a emenda 103. Essa previdência complementar, ela vai exigir dos senhores muito estudo. Muito estudo. Porque não vai ser pouco servidor que vai chegar para vocês na época de uma eventual migração. Claro, isso se tiver, se a legislação abrir para a migração. Tem legislação que nem abre para a migração. Nem abre. Tá? Mas se abrir para a migração, não tem como migrar sem benefício especial. Então, isso aqui é um... Lembrem dessa tarde, lembrem dessa palestra. Eu queria até que esse material ficasse com os senhores, né? Falar com o Daniel para ficar com os senhores, porque sempre é bom, esses tutoriais são ótimos para você dar uma olhada como é que é feito o cálculo direitinho e tal. E é isso, pessoal. Eu fico muito feliz e agradeço muito aí a disposição de todos vocês me ouvir um pouco sobre migração. Obrigado. Muito boa palestra, né? A gente ficaria mais tempo aqui. Então, como a gente tem um tempinho ainda, a gente vai poder fazer 2 perguntas. Só 2, ok? Primeiro... Ali. É o primeiro?
Boa tarde, meu nome é Franciele, eu sou de Sorriso, Mato Grosso, sou procuradora do EPPS. E essa questão do benefício especial ela é muito sensível também ao dinheiro que o órgão público tem disponível numa época de crise. Mas minha pergunta seria mais no sentido de que, porque o benefício especial ele é vitalício, e os outros estados que criaram, ele também é vitalício, abordaram um pouquinho dos outros entes que criaram, porque a maioria deles não criou nenhum benefício similar. Ou você migra, ou você não migra, a opção é sua. E a judicialização nesse sentido, né? Porque também já estamos começando a ter ações. Perfeito. Concordo. Se criar, é vitalício, pelo amor de Deus. Se criar, é óbvio que é vitalício, porque vai compensar o tempo de contribuição que você verteu acima do teto. Então, veja só, ela falou de uma questão financeira, econômica de cada ente federativo, porque quem paga o benefício especial é o próprio ente federativo. Então, assim, se houver a pretensão de criação da possibilidade de imigração, e tem que ter o benefício especial, eu já vi estado que tem imigração e não tem BE, eu já vi isso em município também. E eu não consigo ver lógica nisso. Eu não consigo ver lógica em abrir para a migração e não ter benefício especial. Agora, se instituir na lei o benefício especial, é óbvio que ele tem que ser eterno, para sempre. Ele é vitalício, tanto quanto a apostadoria normal paga pelo RPPS, sem problema nenhum. Em 5 prestações. Isso não é muito caro, devolver em 5 prestações tudo Não, que foi contribuído antes da migração. Não iam devolver. Então, eram estudos preliminares, né? Aí não avançou nesse sentido. Mas a última conversa que eu tive lá com o Instituto Mato Grosso, do Mato Grosso, a intenção seria devolver em 5 anos, não ia devolver apenas não ia devolver tudo. E seria apenas. Mas era tudo ainda estudo, né? Nem avançou ainda. Cada um vai encontrar uma solução para isso. Seria parcial e não seria só sobre a contribuição do servidor. Entendi. Perfeito. É uma solução. Quem ia fazer outra pergunta? Não tem? Então, Alex, muito obrigado, tá bom, ok? Pela palestra, uma salva de palmas aí para o nosso palestrante. E a gente gostaria de oferecer um mimo da PEPREM pela troca de experiência na tarde de hoje. Muito obrigado. Lembrando a todos que esse material vai ficar disponível no site da PEPREM, ok?